Primeiramente, nós vamos ver a relação estabelecida a partir do contexto dos juros simples. Olha só o problema. Suponha que um capital de R$100 tenha sido aplicado a uma taxa de 10% ao mês. O que ocorre com o montante ao longo dos meses? Bom, por definição, a gente sabe que montante é igual ao capital C mais os juros J, certo? Mas a gente também sabe, como a gente viu nos vídeos anteriores, que para calcular os juros, lembrando que estamos no modelo de capitalização simples, nós vamos multiplicar o capital C pela taxa I pelo prazo T, o famoso J igual a CIT. Aí olha só, nessa primeira fórmula nós temos o J, e nessa segunda fórmula nós temos também o J. Aí a gente vai fazer uma substituição da segunda fórmula na primeira. E veja que agora nós temos M igual a C mais C vezes I vezes T. Você enxergou a substituição? Onde estava aqui, olha só, o J na primeira fórmula, a gente colocou o C vezes I vezes T. Beleza? Agora a gente vai começar a pensar no que vai acontecer com o montante ao longo dos meses. Bacana? Nós vamos chamar de M1 o montante no primeiro mês. Então M1 vai ser igual ao capital, que é 1.000, mais o capital 1.000 vezes a taxa transformada em número decimal. Lembre-se que 10% na forma decimal é igual a 0,1. E isso também está multiplicado pelo prazo, que é 1, pois estamos no primeiro mês. Beleza? E aí, a gente vai pegar a calculadora para fazer essa continha boba, mas vamos lá, tem que dar 1.100, né? Vou provar que está certinho. 1.000 mais 1.000 vezes 0,1 vezes 1. Então, como era de se esperar, 1.100. Ok? E o segundo mês? Olha, o segundo mês, raciocínio vai ser o mesmo. Nós teremos o capital, que é 1.000. O capital, sempre que a gente estiver falando de juros simples, né, vai ser o inicial mesmo, que é 1.000. Então vamos pegar o capital, de novo, multiplicar pela taxa, que é 0,1, como fizemos anteriormente, e vamos multiplicar isso pelo prazo, que agora é 2, pois nós estamos no segundo mês. De novo, vou pegar a calculadora aqui. Vamos lá, 1.000 mais 1.000 vezes 0,1 vezes 2. 1.200. 1.200 no segundo mês. Era isso mesmo que a gente esperava. Ok? Agora vamos lá. Terceiro mês. Mesma ideia. Correto? A única coisa que está variando aqui é o prazo. Você já deve ter percebido, né? E aí vamos fazer a continha de novo na nossa calculadorinha. Vamos lá? 1.000 mais 1.000 vezes 0,1 vezes 3, 1.300, como era de se esperar. Correto? Então, nenhuma surpresa. Bom, vamos lá. Como eu disse, você já deve ter reparado que a única coisa que está variando aqui é o prazo. Não é isso? Cada mês que passa, o prazo é aumentado de uma unidade. Então, 1, 2, 3. Claro, né? Isso é óbvio. Então, nós vamos pensar de uma forma genérica agora. Tá? Vamos imaginar num prazo T. Vamos substituir o número aqui, né, dos meses que está variando por uma letra T. E a pergunta é, o que será que vai acontecer com o montante? É tranquilo demais de perceber. Olha só, no prazo T, o montante seria igual ao capital, que é 1.000, mais o capital, 1.000 de novo, vezes a taxa, 0,1, né, que é 10% na forma decimal, a gente já viu isso, vezes o prazo, que agora em vez de eu ter um número, eu tenho uma letra T. Agora pensa o seguinte, no mês 0, quando o dinheiro foi aplicado, né, não tinha passado, não tinha rendido juros, o capital era 1.000, correto? E aí, o que aconteceu? No mês 1, o capital aumentou R$100. Aí o montante passou a ser
R$ 1.100, correto? Agora você reparou que do mês 1 para o mês 2 também teve um aumento de R$ 100? E que do mês 2 para o mês 3 também teve um outro aumento de R$ 100? Pensa numa sequência de montantes. Lá no mês 0, 1.000, né? O montante era o mesmo capital, correto? Não havia juros. Depois o montante passou a ser 1.100. Depois 1.200, 1.300. E a gente poderia pensar 1.400 para o quarto mês, sempre somando 100 a cada mês que passa, correto? Se a gente reunisse esses montantes, né, aí que foram acumulados a cada mês numa sequência ordenada, nós teríamos que sequência? 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, ou poderíamos começar do 1.100 também, né? 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 e por aí vai, sempre somando 100 de um termo para o outro, de um termo dessa sequência para o próximo, né? Então, de 1.100 para 1.200, dois termos consecutivos eu vou somar 100. Isso vale para todos os outros termos. Agora, a observação que cabe aqui é que isso é uma característica de um tipo de sequência conhecida como progressão aritmética. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas vou deixar um link para você assistir uma playlist sobre esse assunto. Mas o que é importante falar é que as progressões aritméticas são sequências em que cada termo da sequência, a partir do segundo, é igual ao anterior mais um valor constante, chamado de razão. Então, olha, o segundo termo, 1.100, é igual ao anterior, que é 1.000, mais 100. Tá? Esse 100 aqui seria a razão. Beleza? Dá uma olhada nessa sequência de montantes aqui. Ela está aumentando de 100 em 100, correto? Então, 100 seria a nossa razão. Tranquilo? Vamos analisar essa fórmula aqui de novo. Vamos simplificar ela um pouquinho. Se a gente multiplicar esse 1.000 aqui por 0,1, a gente vai ter 100. Né? Então, ficaria 100t, aí eu troquei a ordem das parcelas. Tá? Em vez de 1.000 mais 100t, eu escrevi 100t mais 1.000. Então, mt, montante num prazo t, é dado por 100t mais 1.000. Aqui a gente percebe bem que o valor do montante, né, ele depende de quem? Do prazo. É isso aqui que vai fazer o valor do montante mudar, a variação no prazo, beleza? E essa expressão aqui, gente, ela é muito semelhante à forma geral de uma função afim, né, ou função polinomial do primeiro grau, que é da forma f de t igual a at mais b. Bacana? Sendo que a, né, é o coeficiente angular, b é o coeficiente linear ou termo independente. Aqui a gente já está entrando até um pouquinho em geometria analítica. E no nosso caso, o 100 representa o a, bacana? E o 1.000, o termo independente, representa o b. Tranquilo? Então já vimos uma relação com progressão aritmética e com função afim. Agora a gente vai fazer uma análise gráfica da interpretação. No eixo horizontal desse sistema de coordenadas aqui, eu coloquei o prazo, os meses. Então aqui na origem, a gente tem o mês 0, depois o mês 1, mês 2, mês 3 e por aí vai. E no eixo vertical, eu coloquei os valores dos montantes, beleza? A cada mês. Então no mês 0, na data da aplicação, a gente tem R$ 1.000, depois 1.100, 1.200, 1.300, assim sucessivamente. Esses eixos eles continuam nos sentidos indicados aqui. Ok? Bom, vamos lá. Como eu disse, na data da aplicação, no mês 0, o valor acumulado, né, era o próprio capital. Né? Não havia juros ainda. Então, tá vendo? Marquei um pontinho aqui. 1.000. Agora no mês 1. No mês 1, o montante de quanto é? 1.100. Então, estamos relacionando esses dados aqui. No mês 2, de acordo com os cálculos que a gente fez, no mês 2 o montante 1.200. Agora a gente chegou ao terceiro mês, o raciocínio vai se repetir, o montante no mês 3, R$ 1.300. Se a gente ligar esses pontos, tá vendo só? O desenho que aparece
a forma gráfica, né, é uma reta, que também é característica de uma função afim. Então, o que a gente viu aqui nessa parte? Que existe uma relação, né, bem definida entre as ideias de juros simples, progressão aritmética e função afim, tanto na forma algébrica quanto na representação gráfica. Belezinha até aqui? Vamos lá. Agora nós vamos ver a relação obtida a partir dos juros compostos. Nós temos o mesmo problema. Um capital de R$1.000 aplicado a uma taxa de 10% ao mês, e a gente quer saber o que ocorre com o montante ao longo dos meses, beleza? Bom, agora o regime de capitalização mudou. Não é mais um modelo de capitalização simples, é de capitalização composta. E a gente tem uma fórmula aqui para fazer os cálculos, que o montante é igual ao capital, C, que multiplica 1 mais I, sendo I a taxa, e isso, esses parênteses elevados ao prazo, que é T. Então vamos lá, o que vai acontecer no primeiro mês? No mês 1, nós teremos 1.000, que é o capital, multiplicado por 1 mais 0,1, e isso elevado a 1, pois estamos no primeiro mês. Ok? Veja aqui o seguinte, vamos pegar uma calculadora, que 1 mais 0,1 é 1,1, bacana? Então é só a gente, como está elevado a 1, é só multiplicar 1.000 por 1,1. 1.100, como era esperado, ok? No mês 2, a ideia ela é semelhante. Porém, em vez de elevarmos os parênteses a 1, como a gente fez no caso anterior, nós vamos elevar ao quadrado, vamos elevar a 2. Né? E o montante, portanto, aqui está aparecendo que é 1.210. Vamos ver? Então, 1.000 vezes 1,1, né? 1 mais 0,1 é 1,1, e isso nós vamos elevar 1,1 ao quadrado. Então, 1.210. Bacana? No terceiro mês, a ideia é a mesma, porém nós vamos elevar esses parênteses a 3, vamos elevar ao cubo. E a calculadora está aqui de novo para nos ajudar. 1.000 vezes 1,1 elevado ao cubo, elevado a 3. 1.331. Você está lembrado que quando a gente estava lá nos juros simples, esse montante aqui foi de 1.200 e não de 1.210? Foi diferente agora, né? E você lembra também que lá, quando a gente estava nos juros simples, o montante no terceiro mês era de 1.300 e agora já está de 1.331? Pois é, se o regime de capitalização muda, o montante também vai mudar, ok? Bom, vamos lá. Pensando em um mês genérico, tá joia? Pensando num mês genérico T, nós vamos ter então, olha aqui que a única coisa que está variando é o expoente, correto? Então no mês T nós vamos ter, o montante vai ser dado da seguinte forma, 1.000, que é o capital, multiplicado por 1 mais 0,1, e isso elevado ao prazo T. Né? Como eu disse, a gente pode ver de novo que o que está variando aqui é o expoente. No primeiro mês era 1, depois 2, depois 3, e aqui no mês genérico, T. Tranquilo? Agora eu vou fazer umas continhas aqui. Eu vou pegar uma calculadora e vou dividir 1.210 por 1.100. Deixa eu fazer isso aqui, deixa eu tampar aqui o problema. Olha, 1.210 dividido por 1.100. Para que eu estou fazendo isso? Já já você vai entender o porquê. Viu só? Deu 1,1. Vamos deixar a calculadorinha no cantinho aqui, depois a gente pega ela. Então deu 1,1. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir 1.331 por 1.210. Vou fazer essa conta aqui. 1.331 dividido por 1.210.
Deu 1,1 de novo. Viu só? Outra vez. 1,1. Então, se eu pegasse o montante no mês 4, tá? Eu não tenho o valor dele calculado aqui, mas se eu pegasse esse valor e dividisse por 1.331, eu posso assegurar que o resultado seria o mesmo, seria também 1,1. A gente tem que pensar por que isso acontece. Nós vamos pensar de novo aqui naquela ideia de sequência dos montantes, ok? No mês 0, o montante era o próprio capital, ainda não havia juros. No mês 1, foi para 1.100. No mês 2, para 1.210. No mês 3, para 1.331, por aí vai. Como que eu vou saber qual que é o próximo termo dessa minha sequência? 1.000, 1.100, 1.210, 1.331. Como que eu vou saber qual é o próximo valor do montante? É só eu multiplicar por 1,1. Por isso, se a gente divide um termo pelo anterior, um valor pelo anterior, a gente obtém esse 1,1, que é o fator que vai gerar o próximo termo da minha sequência. Então, multiplicar por 1,1, pessoal, lembre-se que é multiplicar por 1 mais 0,1. 0,1 é 10%, que são os juros. Tá? Então, como cada termo dessa sequência dos montantes, né, vamos pensar 1.000, 1.100, 1.210, 1.331, ela é obtida a partir do termo anterior multiplicado por 1,1, essa sequência tem a cara de uma progressão geométrica. E ela é definida justamente assim. Tá? Esse 1,1, que é constante e sempre vai aparecer de um termo para o outro, é o que a gente chama de razão da nossa PG. Tranquilo? Vamos voltar aqui a essa fórmula. Dá uma olhada aqui que a gente vai dar uma simplificada. Só vou somar isso aqui e a gente chegou nessa expressão. Então, o montante num prazo T genérico é 1.000, que é o capital, que multiplica 1,1 elevado a T, sendo T o prazo. Olha, essa expressão aqui é muito semelhante ao formato de uma outra função. F de t igual a k vezes a elevado a t. Explicando um pouco melhor, essa constante k aqui, né, vamos olhar para essa expressão de cima e essa expressão de baixo. Essa constante k é o capital, que é 1.000. O valor de a seria 1,1, né, o fator de crescimento do meu montante. E t é o prazo, é o expoente que aparece aqui. Agora, você já sabe de que tipo de função que eu estou falando? Gente, isso aqui é a cara de uma função exponencial. Beleza? Então nós já vimos que há uma relação entre juros compostos, progressão geométrica e função exponencial. Para finalizar aqui, nós vamos usar uma representação gráfica da situação, igual a gente fez lá nos juros simples. Mais uma vez eu criei um sistema de coordenadas, né? Dá para ver que ele está fora de escala, mas eu quero que você fique atento às relações que a gente vai estabelecer entre os valores dos eixos horizontal e vertical. No eixo horizontal, eu tenho os meses, no vertical, os montantes. Agora nós vamos fazer o cruzamento desses dados de acordo com o que a gente viu aqui no desenvolvimento do nosso raciocínio, beleza? No mês 0, o montante era o próprio capital, R$1.000. Então, vou marcar um pontinho aqui. No mês 1, o que nós vamos ter? 1.100, beleza? Marca lá no 1.100. No mês 2, vamos ter 1.210, está aqui. Marca lá no 1.210. No mês 3 a gente já sabe, 1.331, vamos marcar aqui, 1.331. E se a gente tentasse reunir esses pontos com uma reta, pessoal, não ia dar certo, porque a gente teria alguns pontos que ficariam fora dessa reta. Mas você pode ver aqui que a gente tem uma representação gráfica que ela é curvilínea, tá? Ela é meio curvadinha. Se a gente expandisse isso por um período maior, né, tivesse esses eixos aqui um pouco mais expandidos, né, e com outros valores de prazo e de montante,
a gente enxergaria uma curva exponencial bem característica. Aqui você consegue ver apenas um pedacinho da curva, né? Um pedacinho de uma exponencial, tá bom? Bom, o que a gente viu então? Que existe uma relação entre juros compostos, repetindo, progressão geométrica, função exponencial e na forma algébrica e na forma gráfica também. Ok? Então, vamos resumir? Juros simples se relacionam com função afim e progressões aritméticas. E os juros compostos se relacionam com função exponencial e progressões geométricas. Ok? Show de bola! E aí, você gostou do vídeo? Deixe seu joinha, compartilhe com seus amigos. Logo abaixo do vídeo aparece essa opção, aí é só você compartilhar com todo mundo que você quiser na rede que você achar melhor. Inscreva-se em nosso canal, logo em seguida, clica no sininho para garantir o recebimento de todas as novidades. Acesse nosso site e nos encontre nas redes sociais, basta procurar por Aula do Guto. Tem conteúdo exclusivo no Instagram e no Facebook, dá uma olhadinha lá depois. A gente se encontra por aí. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.